queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs dos nossos grupos de terapia. Estamos hoje aqui para apresentar o tema da 11ª semana da nossa terapia, dos nossos grupos de terapia espiritual. Já percorremos um longo caminho, um belo caminho. Hoje nós estamos na 11ª semana, é a penúltima semana do nosso programa de terapia espiritual. Programa de 12 semanas, então vai ser concluído esse primeiro ciclo na próxima semana com a 12ª semana. Então hoje nós estamos na penúltima semana e o tema da reflexão de hoje é: se harmonize com a natureza. Olha que tema interessante, que tema maravilhoso, que tema bacana, Harmonia com a natureza, O caminho que nós percorremos foi um caminho muito longo, esse caminho da nossa autotransformação. Foram 12 passos dados nas últimas, 11 passos dados nas últimas 11 semanas. No primeiro passo, nós falamos sobre a necessidade de reconhecer o problema, admitir o problema. Em seguida, nós falamos sobre a necessidade de pedir ajuda, buscar ajuda do grupo, de familiares e principalmente a ajuda de Deus. Então, passo a passo, viemos percorrendo, analisando as peças do quebra-cabeça, no processo de mudança, sempre buscando a cada semana subir um degrau. É um processo de mudança sempre muito difícil, exige aí um esforço, uma disciplina, uma vontade de mudar, mas nós viemos mudando. Passamos pela semana do perdão, de perdoar as pessoas que nos ofenderam. Então, houve também uma semana onde nós fomos buscar atrás de pedir o perdão às pessoas que nós ofendemos, prejudicamos. Tivemos a semana do comprometimento, assumir o compromisso pela nossa autotransformação. E assim foi, semana a semana, Nós sugerimos, inclusive, que nós já estamos chegando ao final do programa, você tem acesso a todos os vídeos desse processo, que possa, nessa última semana, você rever todos os vídeos, assistir novamente esses vídeos para que você possa refletir se algum ponto, algum aspecto desse processo de mudança não foi realizado adequadamente, que você realize, porque nós já estamos chegando ao final desse programa de mudança, de transformação pessoal em 12 etapas. O tema de hoje é a harmonia com a natureza e é um tema do qual eu falo para vocês, eu venho aqui falar para vocês com enorme prazer. Eu descobri pessoalmente essa ligação com a natureza e para mim foi uma forma maravilhosa de renovar as minhas energias interiores. O contato com a natureza me ajudou no processo de espiritualização, porque a natureza é algo que vem das mãos de Deus. A natureza, ela é diferente da consciência humana, do raciocínio lógico do ser humano. A natureza, tudo vem, a sabedoria de Deus está em todos os processos naturais da natureza. Em tudo na natureza, nada é como se fosse uma perfeição completa. Se você observar o comportamento dos animais, é muito parecido com o comportamento das crianças, é muito natural. Você não vê uma criança mentindo. A criança ela é espontânea, ela fala a verdade, ela sorri de verdade ou ela chora de verdade, tudo espontaneamente, O sorriso da criança é uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda, Criança, você vê uma criança depressiva, é impossível, A criança chora quando ela tem fome, quando ela sente uma dor, Mas se ela não está sentindo desconforto nenhuma dor, ela está feliz, ela está alegre, ela está brincando, ela está
interagindo com a natureza. Quando nós vamos buscar o contato com a natureza e começamos a observar a natureza, nós temos aí um espaço muito grande para entender a nós mesmos, do ponto de vista da nossa relação espiritual, né? Você não encontra animais depressivos ou plantas depressivas, né? Você encontra, né, na natureza uma harmonia, né, completa, em que as plantas se harmonizam com os animais, que se harmoniza com o vento, com a chuva, com o sol, com a água, né? Então tudo gira em torno de um ciclo de harmonia. Então, para que nós possamos nos espiritualizar, entender melhor os propósitos de Deus, nós devemos ir para a natureza, buscar as nossas energias interiores na natureza. Tudo que vem da mão de Deus e da natureza é saudável e nos fortalece. Então, prefira os alimentos que ainda não foram processados pelo homem, né? Prefira os alimentos que você tira direto da árvore, né? As frutas, os legumes, as verduras, né? Prefira o sol, né, matinal, né, em que você recebe através do sol vitaminas e energias, né? Prefira a água da fonte, né? Prefira tudo que ainda não foi industrializado, e aí você vai estar preservando a sua saúde, né? Quando você precisar tranquilizar o seu coração e a sua mente, pegue um livro e vá para baixo de uma árvore, vá para um parque que tiver na sua cidade, no seu ambiente onde você mora, sente debaixo de uma árvore, abra um livro e fique ali algumas horas lendo, pensando na vida, observando os pássaros, observando alguns animais, né? Observando as folhas, o vento batendo, observando como se dá a interação da natureza com ela mesma, né? Na natureza, nós aprendemos que a vida é muito valorizada. Nós aprendemos na natureza que a harmonia e o equilíbrio são muito valorizados, né? Um animal, ele usa, né, os recursos da natureza para sobreviver, para se alimentar, né, e para fazer a sua moradia, para se proteger. Então, ao contrário do homem que tenta acumular riquezas sem saber para quê, por ostentação, por orgulho, né? O animal, não, né, os animais, como as crianças, não pensam dessa forma, né? Se eles têm fome, eles vão lá e comem o que precisa comer. Seja ele carnívoro ou herbívoro, mas tudo que ele faz é dentro do conceito de harmonia e de manter um equilíbrio natural da natureza. Portanto, nessa semana, a grande reflexão que nós trazemos para você é que você procure ser mais vinculado, viver mais ligado à natureza e em harmonia com a natureza. Então, tire uma hora todos os dias para abrir a sua janela e receber um sol da manhã, né? Porque tem um sol da tarde que é muito mais forte, às vezes até prejudica pela força, né, que ele vem sobre a pele. Mas aquele sol de manhã cedo, no final da tarde, é um sol que faz bem para os adultos e faz bem para as crianças. E trazem também a energia vital para nos fortalecer, né? Fazer a sua caminhada em harmonia com a natureza, observar o canto dos pássaros, observar o comportamento dos animais, né? Se você quer tocar um instrumento musical, por que não ir para a natureza, para um parque, para a sua varanda? Se você morar num sítio, né, olhando as árvores, à noite olhando as estrelas, as luas, né, a lua, o céu, né? Tudo que te ligar à natureza, ele fortalece e te torna uma pessoa mais humana, mais feliz, mais ligada a Deus, né? Na natureza você encontra o alimento para te fortalecer, para curar tuas doenças. É nos chás, né? As raízes,
os alimentos naturais, as frutas, os legumes, tudo que você precisa para ter uma vida saudável está lá na natureza, né? Então, se ligue no dia a dia, como hábito, a fazer um chá de uma planta. Nós temos aí as plantas, as principais plantas medicinais, né, como o hortelã, como a erva cidreira, como o chá verde, como o hibisco, né? Então, tantas outras plantas que você pode tornar o hábito de você usar o chá, a infusão do chá, como a medicação natural, né? As frutas, os legumes e as verduras, o sol e a água, né? No fim de semana, fazer uma caminhada, ou andar de bicicleta pela natureza, ou ir observar uma cachoeira, ou ir simplesmente na montanha fazer uma caminhada, tudo que for, que você puder fazer para interagir com a natureza, vai te fortalecer espiritualmente e como ser humano, né? Então é um processo que eu mesmo já venho desenvolvendo há alguns anos e tem me fortalecido, né? Em vez de você gastar dinheiro com um psicólogo, né, gaste o seu dinheiro fazendo um passeio, né, para a natureza. Quanto mais natureza, quanto menos barulho, quanto menos poluição, quanto menos estresse você tiver, você vai estar mais em harmonia, mais próximo de Deus, né? Então nós sugerimos que você incorpore na tua vida interagir com a natureza no dia a dia e nos fins de semana, né? Você pode ter um jarro de uma planta, que é uma coisa também que nós já aprendemos, para você cuidar daquela planta todo dia, né? Tem um jarrinho ali com flores ou com plantas medicinais para você plantar desde cedo, desde a semente, e ir cuidando e vendo como é que aquela planta se desenvolve, ela pegando sol e recebendo a água e crescendo, né? Porque você vai aprender naquele processo. Então, hoje, a reflexão de hoje é uma coisa bem mais filosófica, porque nós desejamos que você busque na meditação interior e nessa harmonia e equilíbrio com a natureza uma forma de terapêutica pessoal, né? É a sua terapia, você não precisa de um psicólogo, você não precisa de que ninguém te diga como se tornar uma pessoa saudável mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Você precisa deixar que a natureza te diga isso. A natureza é Deus falando com você. Então, quanto mais contato, quanto mais interação, quanto mais observação você fizer da natureza, quanto mais alimentos naturais e chás e ervas e verduras e frutas você consumir, interagir e observar, mais saudável, mais forte, mais feliz, mais realizada você vai ser, né? Então esta é a mensagem de hoje. É uma mensagem que pode parecer uma mensagem simples e óbvia, mas é uma mensagem que pode mudar completamente a sua vida. É impossível uma pessoa se tornar depressiva interagindo com a natureza. Se você sentir uma tristeza, se sentir uma depressão, às vezes uma vontade de extinguir a própria vida, comece a interagir com a natureza. Visite a montanha, visite uma cachoeira, né? Vá para debaixo de uma árvore e comece a olhar os animais, os pássaros e os parques, as folhas, enfim, o vento, a chuva e o sol. E toda tristeza, né? Toda melancolia, toda depressão parece que some como um passe de mágica. É impossível ser infeliz interagindo com a natureza. É impossível ser depressivo, né? Você interagindo com a natureza. A depressão, a tristeza,
as doenças mentais, tudo isso tem a ver com a pressão da sociedade. Tudo isso tem a ver com a pressão das outras pessoas sobre nós. Tudo isso tem a ver com expectativas e frustrações em relação ao relacionamento com a vida do dia a dia, com a busca pelo dinheiro, pelo material, com as frustrações em relação ao que nós esperamos das outras pessoas e não conseguimos, com a vaidade, com o orgulho, com o egoísmo. Isso é que transforma a nossa vida, e muitas pessoas se transformam em pessoas tristes, depressivas, ansiosas. Quando você vai para a natureza, isso some. Porque a natureza não te pressiona, a natureza te traz harmonia, a natureza te traz equilíbrio, a natureza te traz uma limpeza espiritual. Então, se você estiver em desequilíbrio mental, emocional, se você estiver com tristeza e melancolia, se você estiver ansioso, se você estiver depressivo, em vez de se trancar no seu quarto, em vez de ficar chorando, em vez de ficar brigando com as pessoas, faça um favor a você mesmo. Vá atrás da natureza e interaja com a natureza. Pegue um ônibus e vá num parque. Pegue o seu carro e vá até uma montanha, um hotel fazenda, um sítio de um amigo, enfim, qualquer lugar que tenha uma bela de uma natureza. Saia das quatro paredes, fuja do shopping center, fuja da cidade, fuja da poluição, fuja da buzina, fuja do estresse, se isole da civilização e vá procurar na natureza a energia para recarregar, te trazer de novo o equilíbrio, te fortalecer espiritualmente, e aí fortalecido você volta e enfrenta tudo que você precisa enfrentar com muito mais força interior, com muito mais harmonia espiritual, com muito mais equilíbrio enquanto ser humano. Então esta é a reflexão de hoje, da nossa 11ª semana. Fiquem todos com as bênçãos de Jesus Cristo. Amém.